Olá, hoje eu vou provar para vocês que o dízimo dado em templos religiosos é totalmente diferente do dízimo descrito na Velha Lei, que é no Antigo Testamento. Não irei citar o dízimo de Abraão, pois era um dízimo totalmente diferente do dízimo da lei, e sem falar que era antes da lei. O dízimo que Abraão deu foi dado a Melquisedeque, que era um profeta do Altíssimo, e o dízimo que Abraão deu eram despojos de guerra. E esse dízimo de Abraão é citado apenas uma vez na Bíblia, ou seja, é totalmente diferente do dízimo da lei e do dízimo de templos religiosos de hoje em dia. Uma coisa que é preciso entender é que o dízimo da lei nunca foi dinheiro. E essa prática era apenas entre os judeus, que eram israelitas na época. E os únicos que poderiam receber os dízimos eram os filhos de Levi, que também eram sacerdotes, e era um dos filhos de Israel. É importante deixar bem claro que apenas os levitas recebiam dízimos. Mas antes de dar continuidade a esse assunto, eu vou voltar antes da lei, no tempo de Jacó. Em Gênesis 28, versículo 20 a 22, ele faz uma promessa a Deus, dizendo que se ele levasse ele à casa de Abraão, que era a terra prometida, ele daria o dízimo de tudo quanto Deus desse para ele. Do mesmo jeito que as promessas que Deus fez para Abraão passou para Isaac e de Isaac passou para Jacó, a promessa que Jacó fez passou para os seus filhos. Seriam 12, que também seriam conhecidos como as 12 tribos de Israel. E mais para frente, o nome de Jacó foi mudado por Deus para Israel. Voltando ao que nós estávamos falando antes, os levitas recebiam os dízimos, pois os mesmos não tinham lugar na terra para plantar. Pois Deus determinou que eles não teriam herança na terra prometida, porque Deus seria a herança deles. Aqui nós já chegamos em um ponto, que é que os únicos que poderiam receber os dízimos eram os sacerdotes, que eram a tribo de Levi. Então, eu quero fazer uma pergunta. Esses pastores de hoje em dia são da tribo de Levi? Ou eles estão na antiga lei? Em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22, diz: Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Também tinha o dízimo de animais, mas Deus nunca falou que tinha que dar dízimos de dinheiro. O dinheiro só foi citado junto ao dízimo em Deuteronômio 14, versículo 24 até o 26. E mesmo aí, não estava falando para dar dinheiro como dízimo aos levitas. Estava falando que se o caminho for muito longe para levar o dízimo, você venderia os animais ou a sua colheita e iria até o lugar escolhido por Deus, e ali você compraria tudo que sua alma pedisse e comeria ali mesmo. E os dízimos eram divididos entre o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva, e ambos comiam do dízimo. E esse ciclo era para que ninguém sofresse necessidades entre os filhos de Israel. Alguns religiosos vão falar, mas não existia dinheiro naquela época, mas se você voltar em Gênesis, verá que José foi vendido por moedas de pratas. Então essa desculpa de, não tem dinheiro, por isso que eles davam alimentos, não é válida, não tem fundamento nenhum. Vamos recapitular. O início do dízimo foi com Jacó, por causa do seu voto, e os únicos que recebem o dízimo era a tribo de Levi, que eram os sacerdotes, e eles recebiam isso porque eles não tinham parte na terra para fazer essas plantações, porque Deus era a herança deles. E o dízimo não era dinheiro, e sim alimento. Agora vamos falar de um livro bastante citado. Não, um livro não. Um versículo bastante citado entre o meio religioso, que é Malaquias 3:8, que diz: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Se você for ver o contexto deste capítulo, Deus estava falando aos próprios sacerdotes essas coisas. Mesmo que essas palavras fossem para o povo inteiro de Israel, não seria para a gente, pois nós somos gentios e não israelitas. E não estamos debaixo da lei de Moisés, e sim da graça de Cristo. Qualquer pessoa que estivesse frequentando templos religiosos e ouvisse essas palavras que eu acabei de falar, eles iriam citar Mateus 23:23. Então nós veremos Mateus 23:23. Em Mateus 23:23 diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei,
o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Além desse versículo, provar que o dízimo eram alimentos, Jesus estava falando aos fariseus que estavam debaixo da lei, como ele. Jesus estava falando aos fariseus que pedem o dízimo, mas esquecem do mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Não é só no Velho Testamento que nós temos provas para dizer que apenas os levitas recebiam o dízimo e que apenas os filhos de Israel davam o dízimo. No Novo Testamento nós também temos provas para dizer isso. E o Novo Testamento só começa após os 4 evangelhos, depois da morte de Cristo. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 16 e 17, diz: porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Porque o testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Em Hebreus, capítulo 7, versículo 5 diz: e os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isso é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Ou seja, aqui fala que a tribo de Levi recebe os dízimos do povo de Israel. De nenhum outro povo, só deles. Não tem essa lenda dispersa para todos nós. Sem falar que nem mesmo os judeus atualmente praticam esse ato, pois eles não têm um templo para darem o dízimo e não tem uma ordem de levitas responsável pelo templo para receberem um dízimo. Segundo a um rabino judeu, isso seria um pecado contra Deus, sair por templos e dar um dízimo a qualquer pessoa, pois a lei fala que só os levitas recebem o dízimo. Antes de finalizar o vídeo, eu vou fazer uma pergunta a qualquer religioso que esteja assistindo. Se o dízimo é obrigatório pra gente e deve ser dar ao templo de Deus, para qual templo eu vou dar? Sendo que supostamente todo templo que tem por aí espalhado é de Deus. Para qual que eu vou dar? O católico, o evangélico, o adventista, os mormons? Qual deles? Ou você tem que sair por aí distribuindo seu dízimo a cada templo? Chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenham entendido o meu raciocínio e que tenham gostado também. E até a próxima. E que Deus ilumine vocês.